Eu não vi, professora. Eu botei Eu lá vi. Viram? Falem a verdade, Vi. não me escondam nada. Vocês gostaram? Porque assim, eu posso ir mudando e eu não me importo. Deu para entender? Ficou confuso? Não ficou legal? O que que vocês acharam? Professora, a senhora colocou em qual espaço lá? Foi na Eu sala de aula? coloquei no Fórum de Informações Gerais. Porque eu fiquei preocupada de colocar um fórum de dúvidas, que eu falei, caramba, ele pode acabar se perdendo, sabe? Aí vocês não vão ter acesso. Aí eu comecei pelos três pensadores, né? Mas hoje a gente pode falar sobre eles também, se vocês quiserem. Eu não me importo, eu adoro. Eu botei falando sobre Vallon, Piaget e Vygotsky. Aí a gente Uhum. hoje pode até falar só. Aí os próximos que eu vou colocar vai ser, que aí eu vou pegar para os mais atuais, né? Paulo Freire, Regia Emília. E o terceiro, eu pensei da gente pegar alguma coisa assim, a Maria Alice Proença, que eu gosto muito dela, e ela fala sobre registro, gente, ela é maravilhosa. E os livros dela não são caros. Quem quiser estar em sala de aula, meu conselho, comprem o livro dela, Maria Alice Proença. Só para vocês terem noção, esses dias eu estava conversando, esses dias não, acho que foi semana passada, conversando com a professora Luciana, a gente estava numa reunião. E aí a gente estava falando, poxa, eu gosto muito dos livros da Maria Alice Proença. Aí eu falei, os livros ficam aqui do meu lado, e estão aqui, os dois livros. Aí ela, da minha mesa, eu falei, fica aqui do lado da minha mesa, porque toda vez que eu preciso, eu tenho uma dúvida, eu vou nela. Aí ela levantou e falou assim, também fica aqui, ó, do meu lado, do lado da minha mesa. Então, assim, gente, ela é maravilhosa. Eu pensei em trazer ela também, que aí traz mais atuais, né? Enfim, a gente pode ir conversando e vocês também podem ir questionando ou pensando em algum pensador que vocês queiram conhecer, que aí, por quê? Esses pensadores são esses pensadores que têm as propostas pedagógicas que são utilizadas atualmente. Por isso que eu trouxe através deles, entendeu? O Vygotsky, ele fala sobre o socioconstrutivismo, né? O Vallon, ele traz sobre a questão das emoções. Eu vou falar um pouquinho deles para vocês, se vocês quiserem, tá bom? Deixa eu só mostrar o TCE, o nosso termo de compromisso, super rápido, porque eu tenho visto que as pessoas têm faltado algumas informações, e aí eu percebo que quando vocês pedem a assinatura da faculdade, eles mandam de volta, né? Então, aqui nós temos as informações, quando a gente fala da unidade concedente, né? É a unidade que vocês vão estagiar. Aí tem o nome fantasia, razão social, o endereço, são da instituição que vocês vão fazer o estágio, né? A escola, no caso. Aqui são os dados de vocês, né? Dados do estagiário. Os dados sobre a Unileia já estão preenchidos, então isso é bem tranquilo nesse sentido, né? E aí nós temos a cláusula 1, que não precisa de nenhuma ser preenchida, e temos a cláusula 2, né? As atividades da disciplina do estágio supervisionado 1, que é o nosso estágio, né? Deverão ser realizadas obrigatoriamente, vou até escrever aqui, ó. No segmento, na modalidade, qual é a nossa modalidade? Educação infantil. De acordo com a carga horária, num total de quê? 200 horas. Depois eu vou até, gente, conversar com. Eu acho que seria legal, porque assim, essas informações, elas já podem também já estar preenchidas, né, com umas informações sobre a faculdade, porque esse seria o termo de compromisso direcionado para o estágio supervisionado 1, porque já deixar preenchido para vocês, que eu acho que é uma sugestão que a gente pode levar para a coordenação. E aí a gente tem essa tabelinha, né? Que seria qual o horário de entrada de vocês, o horário de saída, o intervalo do almoço, horário de entrada e horário de saída. E o total de horas que vocês iriam completar, né, semanais. Sabendo que, segundo a lei, salvo algumas situações, tem pessoas que já são professoras, que já estão em sala de aula, às vezes a pessoa já dá aula em 2 turnos, em algumas exceções, mas por lei, o estagiário ele pode ficar em sala de aula, né? No estágio, 6 horas, são 6 horas no máximo,
que ele pode ficar. Então, olha o que acontece. Vocês geralmente, dependendo da disponibilidade de vocês, vocês ficam 4 horas, geralmente entre 4 e 5 horas que vocês geralmente fazem o estágio. Então, vamos dizer que vocês fiquem na parte da manhã. A entrada é 7h30. Aí vocês vão preencher a hora da entrada. E a hora da saída, vamos dizer, é 11h30, meio-dia, depende muito da escola, né? Então, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30. Eu estou botando que vocês façam 4 horas. Vamos botar um exemplo aqui, que a pessoa faz 4 horas de estágio, né? Esse exemplo aqui. Então, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Mas vamos dizer que tem, 1 hora de almoço. 1 hora de almoço que vocês tenham dentro do seu estágio, que é o combinado entre vocês, enfim. Tem gente que não põe esse intervalo, mas tem que preencher aqui. E aí, em vez de 11h30, você sairia o quê? 12h30. Porque essa 1 hora é sua. E aí vocês vão preencher. Se você conseguir fazer, eu consigo fazer o estágio a semana toda, de segunda a sexta. Vocês vão preencher todos os quadradinhos aqui. Se você faz, vamos dizer que essa pessoa aqui, ela consegue fazer só segunda, quartas e sextas. Aí você vai preencher, né? E aí a gente vai aqui, 12h30. Porque você só vai com a pessoa. A gente está colocando aqui que os outros dias a pessoa não tem a disponibilidade para fazer o estágio. Vamos pensar assim, né? Então, aqui, ó. Pronto. Você já preencheu as suas informações. Então, qual é o total semanal, né? Que são 4 horas, 4 horas, 4 horas. Então, você tem 8, 12 horas que você faz por semana. Então, por semana, são 12 horas de estágio. Então, essas são as informações que você tem que preencher. Elas vão variar no decorrer, né, do seu combinado com a escola. Se você vai fazer durante todos os dias, se você às vezes combina, não tem intervalo de almoço, mas coloca aqui a informação, enfim. Essa tabela, ela vai depender de gente que consegue fazer todos os dias, vai conseguir fazer de segunda a sexta. Então, você vai preenchendo no decorrer do seu estágio. Aí aqui a gente tem esse outro ponto, né? A letra C. Este termo de estágio terá vigência. E aí, qual é a orientação que a faculdade faz? Vamos dizer assim. Você vai começar, hoje é dia 2, né? Então, eu combinei de combinar meu estágio, porque eu preciso da assinatura da faculdade. No dia 4/9, tá? E aí, vamos colocar 12 horas que eu faço por semana. Eu vou pedir ajuda aqui aos trabalhadores, porque matemática, eu confesso para vocês que não é o meu forte. Vou botar 4 semanas, 48. Então, eu vou precisar fazer em 4 meses, vamos dizer assim, mais ou menos, né? Então, vamos botar aqui, vezes 4, vezes 5. 5 semanas. 5 meses, mais ou menos. Então, 240 horas. Vou jogando para cima, mas eu vou fazer em 4 meses e 1 semana. Vamos dizer assim, Então, eu vou estar terminando, vai entrar, porque aí nós temos 3 meses ainda, né? Nosso ano está acabando. Dentro desse cenário, as 200 horas eu não conseguiria cumprir, fazendo 3 vezes na semana. Mas eu estou aqui chutando, porque aqui é só um exemplo, tá? Eu vou botar que eu estou terminando no dia 19 de novembro. A conta não tá certa, tá, gente? Só lembrando a vocês. Depois eu vou falar, a professora fez tudo errado. Eu tô só chutando aqui, dando um exemplo do que vocês podem preencher. Enfim, por que no dia 4? Porque hoje, dia 2, eu estou preenchendo, já tenho a assinatura, o carimbo da escola, que eu vou pedir o estágio, e vou pedir a assinatura da faculdade. A faculdade, ela solicita de 2 a 3 dias para fazer a assinatura eletrônica e mandar de volta esse documento para vocês. A partir do momento que vocês recebem esse documento de volta, assinado com a assinatura eletrônica,
quer dizer que o estágio de vocês já está liberado. Vocês já podem iniciar o estágio, tá bom? E aí, preencheu. Aí, lembra que a Angélica falou da cláusula 4, né? A cláusula 4, quem vai gerar o seguro para vocês a partir da assinatura do termo de compromisso é a própria faculdade. É ela, tanto é que aqui, ó, o termo, as informações já estão até preenchidas. Talvez, Angélica, até esqueci de te falar isso. Dá uma olhada no seu documento todo e ver se tem alguma informação que esteja faltando, porque às vezes a pessoa sinalizou para você a cláusula 4, mas pode ser alguma outra coisa que esteja faltando, tá bom? Que aí eu acho importante dar uma olhadinha. Seguimos, essas Tá são bom, professora. são informações que Priscila. já estão aí. E aí eu vejo também que às vezes tem dúvida aqui na cláusula 8, né? Quem são os orientadores, quem são os supervisores? O seu orientador de estágio sou eu. Quem está falando com vocês aqui? Então, eu sou a orientadora de estágio de vocês. Eu espero que vocês gostem. Então, vocês vão ter que preencher o meu nome, Isabel Cristina Silva Machado, mas também se escrever Isabel Machado não tem problema, tá? É o meu nome e meu sobrenome, também é válido. E o supervisor de estágio na escola é a pessoa que você vai estar em sala de aula. Necessariamente, em algumas situações, o diretor ele pode escolher ser o seu supervisor, não tem problema algum, a gente já teve isso. Também já tivemos o coordenador. O coordenador achou por bem o nome dele, as informações dele estar constando nos documentos, mesmo ele não estando com você em sala de aula, também não tem problema. E aí, o supervisor vai ser o nome do professor, do diretor ou do coordenador da escola, da sua escola. E aí você vai colocar o nome da pessoa, né? E vai colocar as informações, que é o CPF, qual o nível de graduação, né? De formação, e o cargo, se é professor, diretor ou coordenador. Essa é a informação que vocês têm que colocar. No final é colocar a data que vocês vão enviar, no caso aqui seria Rio de Janeiro. Ó, aí dia 2, né? Meus bebês estão chegando aqui. Eu vou mostrar meus bebês para vocês. Espera aí. Aí de setembro. De 2025. Colocou essa informação, aqui é assinatura e carimbo. Quando fala unidade concedente, é sempre a escola de vocês, tá? Sempre a escola. A assinatura e o carimbo é muito importante. Sem carimbo não adianta só assinatura, tá? Aí aqui vai vir a assinatura de vocês, do estagiário, e aqui no caso seria a assinatura da faculdade. A assinatura da faculdade é uma assinatura eletrônica, uma pena que eu não trouxe aqui para vocês verem. Então, por exemplo, o nosso documento ele tem 5 páginas. Quando for acrescentada a assinatura eletrônica, ele vai ter 6 páginas. Então, vai ficar aqui no final, vai vir mais um anexo, né? Mais uma página com a assinatura eletrônica da faculdade. A partir dessa assinatura, o estágio de vocês já está ok, vocês já podem começar. Vocês já estão cobertos pelo seguro. Às vezes parece besteira, né? Ai, para que seguro? Para que isso? Não, mas não é. O que acontece? Caso vocês não têm vínculo com a escola, né? Tirando aquelas pessoas que já são funcionários. Você não tem vínculo na escola. Vamos supor que aconteça alguma coisa, você caia, escorregue, algo aconteça. Vocês vão estar cobertos por um seguro. Vocês vão ter o apoio para isso. A mesma coisa com a escola. Vamos dizer assim, acontece alguma coisa, algo quebra, não vai acontecer, que eu sei que... Mas enfim, a gente não sabe. O dia a dia, vocês vão estar também
cobertos, a escola também vai estar coberta para que ela não seja processada. É uma relação muito importante. Então, assim, o termo de compromisso, ele é um documento, é um contrato que está sendo estabelecido entre vocês, a escola e a faculdade. Então, assim, ele é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, ai, poxa, mas eu já comecei o estágio, eu não fiz o termo de compromisso. Mas, assim, uma coisa é uma pessoa que já tem um vínculo com a escola. Outra coisa é uma pessoa que está chegando lá. Então, é um contrato que está estabelecendo regras entre vocês, né? Tanto regras entre a escola, a própria faculdade e com vocês, estagiários. Regras de proteção, de respeito, porque é um documento, está mostrando que vocês estão chegando lá indicados, né? Pela faculdade, não estão chegando lá assim para se oferecer para fazer o estágio, como se fosse qualquer pessoa que estivesse batendo na porta. Está mostrando que vocês são estudantes de graduação do curso de pedagogia de uma universidade e que vocês estão lá para aprender, né, para troca e que vocês têm o respaldo de uma instituição importante, uma instituição séria, vocês têm professores que estão orientando vocês. Então, assim, é uma seriedade, é uma formalidade assim, muito importante e demonstra a preocupação da faculdade com vocês. Então, assim, deu para entender, gente, o termo de compromisso? Angélica, você levantou a mão? Pode falar. Oi, Pro, Sim. boa noite a todos. Fala. A, a cláusula 4 foi a Priscila que perguntou. A minha dúvida, na verdade, é sobre a prova do ENAD. Ah, que Pri, desculpa! eu preenchi algumas coisas e eu vi que só apareceu opção de simulado. Então, essa prova seria esse ano ou o próximo ano? Não, então, para vocês, quem está em estágio 1, algumas pessoas foram selecionadas, sim, que já estavam em estágio 1, mas a turma de vocês não, até agora não teve ninguém, e provavelmente não tenha. Geralmente é para quem já está em estágio 2, e aí sim vai poder fazer a prova do ENAD. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês que é interessante, principalmente para quem está tentando assim fazer concurso, porque convenhamos, né? Na nossa profissão, o que a gente pode tentar de estabilidade, né, profissional é muito importante. E um dos poucos concursos que ainda estão ocorrendo, né, que ainda acontecem, é para professor em diversas regiões. E porque geralmente nos encontros sobre o ENAD, se vocês verem anunciando, divulgando por aí nos grupos, são discutidas provas. Então, são provas geralmente de concursos e de concursos de professores. Então, assim, são encontros interessantes nesse sentido. Quem tiver interesse, já ir se familiarizando no estilo de questões. Às vezes, sempre tem matemática, é apresentado matemática. A do nosso encontro, a gente fala sobre o BNCC, já falamos sobre o BNCC, no encontro sobre o ENAD. Já falamos sobre os segmentos, sobre o ensino fundamental 1. Então, é interessante. Assim, quem tiver a oportunidade, eu aconselho vocês a fazerem concurso, meninas. Não deem bobeira, não dê bobeira. Faça concurso, nada melhor do que. A diferença que eu tenho, eu acho que eu falei para vocês, né, que eu estou fazendo o curso da Prefeitura do Rio, e aí teve um depoimento de uma. Eu nunca trabalhei no privado, em escola privada, em educação infantil, né? Ela falando, poxa, a diferença que eu sinto trabalhando agora aqui na instituição pública é muito grande. Ela estava brincando, falando que na escola que ela trabalhava, que ela trabalhou por muitos anos numa escola particular, não desmerecendo a escola particular, tá, meninas? Não estou desmerecendo mesmo, porque trabalho é trabalho, tá em sala de aula, tá em sala de aula é experiência, vale muito. Aí ela falou, lá a gente tinha até o dia da Dinda, o dia da madrinha. Era muitas comemorações, aí faz lembrancinha. Parece besteira, fazer uma lembrancinha. Não é, dá um trabalho, é cansativo. Às vezes a gente tem que levar um monte de trabalho para casa. E eu não minto para vocês, assim, claro que eu trago trabalho para casa. Hoje, eu andei aqui perto do meu bairro, acho que eu fui em 4 papelarias, porque eu estou precisando de bola de isopor, que a gente vai fazer o cubo, o trabalho que eu faço com o cubo vai virar um universo. Eu vou trazer para vocês verem, eu vou trazer o material para vocês verem.
E aí eu quero fazer os planetas do sistema solar, e eu quero fazer de bola de isopor e não tinha os tamanhos. Então, assim, a gente faz isso, faz por amor, faz porque quer, mas assim, e eu sinto que a instituição pública, ela exige mais de você nesse sentido, de você se aprimorar, se aperfeiçoar, te dar mais oportunidades. Por exemplo, olha que coisa incrível, eu tenho a possibilidade, eu faço isso todo ano, esse curso é oferecido todo ano de aperfeiçoamento. Uma vez ao mês, né? Eu vou, a gente vai numa biblioteca, tem um encontro, a gente conversa, faz discussão de texto. Então, assim, são oportunidades que surgem. Então, eu sempre aconselho a vocês. Então, se verem os encontros do ENAD, tiverem a oportunidade de entrar, estão disponíveis. Façam, meninas, estudem, estudem, estudem. Eu acho que o melhor conselho que a gente pode dar para qualquer pessoa é estudem, estudem, estudem. O conhecimento, a aprendizagem, ninguém vai tirar de vocês, ninguém pode tirar. Vocês podem perder tudo, mas ninguém vai tirar isso de vocês. E às vezes falam muito mal da nossa profissão. Ai, professor ganha muito pouco. Somos sim, ainda não estamos valorizadas como a gente merece. Eu acho que a gente merece ser muito mais valorizada, muito mais. Mas se a gente procura nos lugares certos, se a gente vai se aperfeiçoando, melhorando, ampliando o nosso currículo, gente, tem muitas possibilidades. Tem tantos caminhos para a gente, enquanto professora. Eu sempre falo para as minhas alunas: professor não fica desempregado, meninas. Muito difícil, muito difícil. A não só fica se não gostou, óbvio. Às vezes você está em sala de aula, você pode não gostar, e eu acho super legítimo, e eu acho que se a pessoa não gosta, tem que sair mesmo, porque é um trabalho muito sério, e eu sempre acredito que você tem que fazer com amor. Então, assim, estudem, se melhorem, se aperfeiçoem, viram curso, estão oferecendo curso de não sei o quê, vocês entram, estão oferecendo especialização de não sei o quê, entre, estão fazendo oficina sobre contação de história, entrem, façam. Eu vi uma oferta de especialização sobre educação infantil. Eu falei, ai, deve ser tão legal. Eu entrei, aí fiz, me inscrevi, consegui. Aí, olha o que eles falaram, é toda sexta-feira o dia inteiro. Eu falei, não posso, porque eu tô na escola, não tem como eu fazer isso, ficar o dia inteiro. Infelizmente, que eu achei que fosse aos sábados. Ele é uma parte online, né? E eu achei que a parte presencial seria o sábado, porque geralmente é, mas não foi. Aí, infelizmente, eu tive que sair. Mas tudo que aparece eu me inscrevo. Que aí eu vou me inscrevendo, se eu consigo conciliar, eu concilio. Se não der, aí eu vou para a próxima, tento a outra, né? Mas o que eu posso falar para vocês, assim, não ouçam ninguém. As pessoas falam, você vai sexta-feira? Você vai estudar? Jamais perca a minha sexta-feira. Então, deixa ela. Então, fala para ela assim, realmente, não perca a sua sexta-feira. Fica aí que eu vou. Vão embora, sigam, façam o caminho de vocês. Vão embora, não deixa ninguém impedir o caminho de vocês. Deixa ninguém impedir a vitória de vocês, as conquistas de vocês, porque às vezes aparecem algumas pessoas que incentivam a gente, mas infelizmente a maioria aparece para não incentivar. Então, assim, vão, se aperfeiçoem. Professor, a nossa profissão é muito bacana, é muito gratificante. Não ouçam quem fala, ser professor é horrível, que não sei o quê. Não é. É bom demais, eu gosto demais de ser professor. Eu amo demais, demais, demais mesmo. Amo estar aqui com vocês, amo estar com as minhas crianças, de verdade. De verdade mesmo. Eu tô gravando isso tudo. Vou tirar aqui, meninas. Deixa eu parar aqui essa gravação para a gente poder conversar e vocês me falarem aí, Letícia.